Você já sentiu como se sua vida estivesse em pausa? Como se as respostas que você tanto espera de Deus nunca chegassem? Talvez você se pergunte por que ele parece demorar tanto, enquanto suas orações continuam sem resposta. Mas e se eu dissesse que essa aparente demora é, na verdade, um convite divino para algo maior do que você jamais imaginou? Sim, o tempo de Deus não é como o nosso. Ele é perfeito, até quando não entendemos. Muitas vezes somos consumidos por prazos, metas e a urgência de ver mudanças imediatas. Afinal, quem gosta de esperar? Mas o que a Bíblia nos ensina é que o tempo de espera não é um tempo perdido. É o período em que Deus está trabalhando, moldando nossa fé e preparando algo extraordinário. Você sabia que os maiores milagres bíblicos aconteceram após longas esperas? Abraão, José, Davi, todos eles viveram o que parecia ser um atraso, mas era, na verdade, a preparação divina. E se você pudesse aprender a transformar a espera em um terreno fértil para a fé? Imagine viver com a certeza de que Deus está no controle absoluto, orquestrando cada detalhe. Neste vídeo, você descobrirá como confiar plenamente no tempo de Deus, como esperar com propósito e como encontrar paz enquanto Ele trabalha nos bastidores da sua vida. E o melhor, o último ensinamento que compartilharemos pode mudar completamente sua perspectiva sobre o que significa esperar. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal e deixar nos comentários seu nome e de onde está assistindo. E vamos para o vídeo. O silêncio de Deus. Resposta ou ausência? Há momentos em que oramos com fervor, clamamos por direção, mas tudo o que ouvimos é o silêncio. Nessas horas, é natural pensar: será que Deus não me ouve? Será que Ele se esqueceu de mim? Mas e se o silêncio de Deus não fosse uma ausência, mas uma resposta profunda que molda o nosso interior? Abacuque 2:3 nos ensina: ainda que demore, espere, porque certamente virá, não tardará. Esse silêncio pode ser o convite mais intenso que Deus faz para nos aproximarmos dele. Imagine uma sinfonia grandiosa. Em certos momentos há pausas que, para quem ouve desatento, parecem erros ou vazio. Contudo, para o maestro, essas pausas são essenciais, preparando o palco para o próximo movimento. Da mesma forma, o silêncio de Deus não é um erro, mas uma pausa cheia de significado, que prepara o terreno para algo extraordinário. Ele está compondo uma melodia perfeita em nossas vidas, e o que hoje parece estagnação é, na verdade, parte do seu plano maior. No silêncio, Deus nos ensina a confiar mais nele do que nas respostas imediatas que tanto buscamos. Pense em como a espera nos molda. Ela fortalece a paciência, afina a fé e desenvolve um senso mais profundo de dependência. Assim como um escultor que trabalha nos mínimos detalhes, Deus usa esse tempo para esculpir nossa alma. Você já percebeu como períodos de silêncio podem nos transformar, mesmo quando não entendemos o processo? É nesse intervalo que somos convidados a cultivar uma confiança inabalável. Quando as palavras acabam, resta-nos apenas a fé silenciosa, aquela que não se abala pelas circunstâncias. Para exemplificar, imagine alguém que perdeu tudo e se ajoelha para orar, não pedindo algo específico, mas apenas confiando que Deus está no controle. É esse tipo de fé que o silêncio desperta em nós. O que você faz quando tudo parece parado? Continua caminhando ou desiste? Além disso, o silêncio de Deus muitas vezes nos prepara para receber algo maior. Se ele respondesse de imediato, talvez não estivéssemos prontos para lidar com o que virá. Pense em como um vaso de barro precisa de tempo para secar antes de ser usado. Se o processo for apressado, ele se torna frágil e quebra com facilidade. Assim também somos nós. Tiago 1:4 nos diz: tenha a paciência a sua obra perfeita,
para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Quantas vezes pedimos uma solução imediata, mas Deus nos responde moldando nosso caráter. Ele não está apenas interessado em mudar as circunstâncias, mas em nos transformar por dentro. Essa transformação é um presente que só se revela no tempo certo. Lembre-se, as ferramentas que ele usa muitas vezes são invisíveis aos nossos olhos, mas são as mais poderosas para nos preparar para o que está por vir. Portanto, o silêncio de Deus é muitas vezes uma pausa que prepara o próximo ato de sua obra em nossas vidas. Não é fácil lidar com ele, mas é necessário para nos moldar e nos fazer crescer. A pergunta que fica é: como você está enfrentando esse silêncio? Está se rendendo ao desespero ou aprendendo a ouvir a melodia que Deus está compondo? Abraão e a promessa. O valor da espera. Abraão, o pai da fé, foi um homem que viveu na tensão entre a promessa de Deus e o silêncio do tempo. Ele recebeu a garantia de que seria pai de uma grande nação, mas os anos passaram e nada acontecia. O corpo envelhecia, Sara já não tinha condições naturais para conceber, e a dúvida começou a sussurrar. Será que Deus se esqueceu? Mas é nesse aparente atraso que encontramos o maior ensinamento da história de Abraão. Gênesis 21:2 registra que finalmente Sara deu à luz um filho, Isaque, no tempo determinado que Deus lhe falara. Essa espera provou que a promessa era sobrenatural. A história de Abraão nos ensina que o valor da espera está na transformação que ela promove. Ele não apenas aguardava um filho, ele estava sendo moldado para ser o pai da fé. Pense na semente plantada em solo fértil. O agricultor não espera de braços cruzados. Ele rega, cuida, protege o terreno. Assim também é com a fé. A promessa de Deus muitas vezes não chega na velocidade que desejamos, porque Ele está nos preparando para algo que vai muito além do que imaginamos. Mas nem sempre Abraão conseguiu esperar de forma perfeita. Em um momento de fraqueza, ele e Sara decidiram ajudar Deus, tomando Agar como solução para gerar Ismael. O resultado foi dor, conflitos e uma lição poderosa. Apressar o tempo de Deus sempre traz consequências que poderiam ter sido evitadas. Esse episódio nos alerta que quando tentamos controlar o plano divino, acabamos criando problemas que Ele não desejou para nós. Será que você já tentou apressar algo em sua vida e viu as complicações surgirem? O aprendizado de Abraão é claro. Esperar no Senhor exige confiança de que Ele não precisa de nossa ajuda para cumprir suas promessas. Quando insistimos em assumir o controle, esquecemos que Deus já viu o início, o meio e o fim. Ele não opera dentro do nosso relógio, mas dentro do seu propósito eterno. E é exatamente por isso que esperar é tão difícil. Queremos resultados rápidos, mas Deus trabalha no detalhe, moldando cada parte de nossa história. E o que dizer de quando a promessa finalmente se cumpre? Abraão viu o nascimento de Isaque como uma prova clara de que Deus é fiel. Não havia dúvidas de que foi a mão de Deus que operou. Quantas vezes algo que parecia impossível se realizou em sua vida, e você soube, sem sombra de dúvida, que foi Deus quem fez? Esse tipo de vitória só é possível quando esperamos o tempo certo. A espera, no entanto, não é só sobre o que recebemos ao final, mas sobre quem nos tornamos durante o processo. Abraão não foi apenas um receptor de bênçãos. Ele se tornou um exemplo de fé e paciência para gerações. A espera não era sobre Isaque apenas, mas sobre formar um homem que seria uma inspiração para a humanidade. Será que você consegue enxergar que talvez Deus esteja moldando em você algo maior do que o que você está pedindo? Portanto, a espera nos ensina a plantar, regar e confiar. Assim como Abraão precisou enfrentar os anos de incerteza antes de ver a promessa realizada, também somos chamados a crer que o tempo de Deus é perfeito.
Será que você está disposto a esperar o tempo certo, mesmo quando tudo ao redor diz que é impossível? O propósito no atraso, a espera que transforma. Quantas vezes nos sentimos frustrados com a aparente demora de Deus em responder nossas orações? O que parece um atraso para nós, na verdade, pode ser uma estratégia divina para moldar algo muito maior. Deus não está apenas interessado em entregar o que pedimos, mas em nos transformar no processo. Em Tiago 1,4 lemos: "Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma." Esse versículo nos lembra que a paciência, forjada na espera, é um instrumento divino para nos preparar para o que vem pela frente. Imagine um oleiro trabalhando em um vaso de barro. Ele modela, pressiona e ajusta cada detalhe. Mas para que o vaso ganhe resistência, é necessário um tempo de secagem antes de ser colocado no forno. Da mesma forma, Deus usa o tempo de espera para fortalecer nosso caráter. Se o vaso fosse apressado, ele se quebraria. E se Deus respondesse todas as nossas orações de imediato, talvez não estivéssemos prontos para lidar com o que viria. Você já parou para pensar que, talvez, a espera seja a proteção que você precisa? O tempo de Deus é um período de refinamento. Ele usa momentos de silêncio para trabalhar em áreas que muitas vezes ignoramos. A paciência, a humildade e a fé são fortalecidas nesse processo. Pense na história de José, traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente. Ele poderia ter desistido. Mas Deus estava moldando nele o líder que governaria o Egito. Cada etapa difícil era parte do plano para preparar José. E você? Será que as dificuldades que enfrenta hoje não são o molde que Deus está usando para algo grandioso? Além disso, o atraso de Deus nos ensina a confiar mais nele e menos em nós mesmos. Somos tão inclinados a querer controlar tudo que, muitas vezes, esquecemos que ele tem a visão completa. Isaías 55, 8-9 nos diz: "Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos." Isso significa que Deus trabalha em uma perspectiva muito além da nossa compreensão. Será que você consegue entregar seus planos nas mãos dele e descansar, sabendo que ele está no controle? Outra lição poderosa do tempo de espera é que ele nos desafia a permanecer firmes, mesmo quando nada parece estar acontecendo. A fé verdadeira não é demonstrada quando tudo está indo bem, mas quando somos chamados a confiar no escuro. É nesse espaço que Deus trabalha em nossa resiliência. Você já experimentou essa confiança em um momento de dificuldade? Talvez seja o que Deus está pedindo agora. E o que dizer das orações que fazemos? Pedimos uma solução imediata, mas Deus muitas vezes responde com algo maior: a transformação do nosso coração. É como pedir para Deus mudar uma circunstância e Ele nos mudar primeiro. Pense em quantas vezes você orou por algo e, no final, percebeu que o maior presente foi o que aconteceu dentro de você durante a espera. O propósito no atraso é, portanto, nos preparar para algo que nem sempre entendemos no momento. Assim como o oleiro sabe exatamente o que está fazendo, Deus também sabe. A questão é: você está disposto a ser moldado enquanto espera? Porque no final, não se trata apenas do que receberemos, mas de quem nos tornaremos. A oração de Ana: lágrimas como sementes. Ana é um exemplo poderoso de como a dor pode se transformar em oração, e a oração em milagre. Durante anos, ela carregou o fardo da infertilidade, enquanto era ridicularizada por sua rival e incompreendida por aqueles ao seu redor. Mesmo em meio à humilhação, Ana não abandonou sua fé. Ao contrário, ela derramou suas lágrimas diante de Deus, confiando que Ele a ouvia, mesmo quando todos ao redor não entendiam. Sua dor encontrou refúgio no Senhor.
E esse gesto de entrega nos ensina que até mesmo as lágrimas silenciosas podem ser sementes de algo extraordinário. A oração de Ana não foi apenas uma lista de pedidos. Foi um clamor profundo, nascido de sua alma. No templo, ela orou com tamanha intensidade que o sacerdote Eli pensou que estivesse embriagada. Contudo, aquela oração, aparentemente frágil, era poderosa. Ana sabia que Deus era seu único recurso, e foi essa fé que a sustentou. Quantas vezes, em momentos de desespero, nos esquecemos de que podemos levar tudo a Deus? Assim como Ana, precisamos aprender a derramar nossas dores aos pés dele. 1 Samuel 1:20 registra o resultado desse clamor. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o chamou de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. O milagre de Ana não apenas restaurou sua alegria, mas também trouxe ao mundo um dos maiores profetas de Israel. Isso nos ensina que Deus não apenas responde nossas orações, mas usa nossa dor para gerar algo muito maior do que podemos imaginar. Você já parou para pensar que suas lágrimas podem estar regando o solo de um futuro milagre? O Salmo 56:8 nos dá uma perspectiva ainda mais reconfortante. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Cada lágrima derramada em oração é preciosa para Deus. Não é desperdiçada, não é ignorada. Ele as vê, as recolhe e as transforma. Quando tudo ao redor parece sem esperança, lembre-se de que Deus nunca é indiferente ao sofrimento de seus filhos. Ele está presente, trabalhando nos bastidores, mesmo quando não conseguimos enxergar. Ana nos ensina que o tempo de espera não é um tempo vazio, mas um período de preparação. Enquanto ela aguardava, sua fé foi fortalecida, sua esperança renovada e seu caráter moldado. Talvez a dor que você enfrenta hoje esteja preparando você para algo que só Deus pode realizar. E se, assim como Ana, sua oração silenciosa estiver criando o caminho para uma transformação que impactará não apenas você, mas também outros ao seu redor? Além disso, Ana nos mostra que a entrega total é essencial. Quando ela finalmente recebeu Samuel, ela cumpriu sua promessa de consagrá-lo ao Senhor. Isso nos faz refletir. Estamos dispostos a entregar a Deus aquilo que pedimos? Ou queremos apenas que Ele realize nossos desejos sem nos comprometermos? Ana entregou o que tinha de mais precioso, e isso fez com que sua história fosse eternizada como um testemunho de fé e obediência. O exemplo de Ana nos convida a transformar nossa dor em oração e nossa oração em fé. Suas lágrimas não foram sinais de fraqueza, mas de uma confiança inabalável em Deus. E se você, como Ana, começasse a ver suas lágrimas como sementes? Sementes que no tempo certo florescerão em algo que glorificará a Deus de maneiras que você ainda nem imagina. O tempo de Deus e a nossa visão limitada. A perspectiva humana é como uma janela pequena. Enxergamos apenas um pedaço do cenário, enquanto Deus vê todo o horizonte. Muitas vezes ficamos frustrados porque nossos planos não acontecem como desejamos, mas Isaías 55:8-9 nos lembra: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Isso nos ensina que Deus trabalha em um nível muito acima do que conseguimos compreender, e confiar nele é reconhecer que não temos todas as respostas. Pense em um tapete sendo tecido. Do lado em que estamos, vemos fios soltos, emaranhados e confusos. Parece sem sentido. Mas do outro lado, o lado de Deus, está sendo formado um desenho perfeito. Assim é nossa vida. Cada detalhe, por mais caótico que pareça, está sendo entrelaçado em um propósito maior. Quando insistimos em interpretar os fios soltos, perdemos a beleza do que Deus está construindo. Será que você consegue aceitar que há um plano mesmo quando tudo parece bagunçado?
Essa visão limitada também nos leva a querer controlar o tempo. Vivemos como quem segura um relógio, tentando ajustar os ponteiros para que as coisas aconteçam na nossa hora. Mas Deus, que criou o tempo, não está limitado por ele. Ele opera em uma dimensão onde passado, presente e futuro são claros como cristal. E quando ele age, é sempre no momento perfeito. Um exemplo poderoso disso é Abraão. Ele não sabia onde Deus o levaria, mas confiou e seguiu, mesmo sem ter todos os detalhes. Isso nos desafia. Estamos dispostos a dar passos de fé sem enxergar todo o caminho. A ansiedade que sentimos na espera muitas vezes vem de não enxergarmos o que está por vir. Queremos mapas, garantias, respostas, mas Deus nos convida a caminhar em fé, confiando que Ele está no controle. Romanos 12:2 nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, podemos descansar sabendo que Ele está nos guiando para algo que é para o nosso bem. O tempo de Deus também nos desafia a abandonar a impaciência. Vivemos em uma era de respostas rápidas, onde tudo parece estar à disposição com um clique. Mas as coisas mais valiosas na vida levam tempo. Pense em como uma planta cresce. A semente é enterrada, passa semanas ou meses debaixo da terra antes de dar sinais de vida. O mesmo acontece em nossa caminhada com Deus. Ele está cultivando algo, mesmo que ainda não possamos ver. E quando finalmente olhamos para trás, percebemos como tudo se conectou. Você já teve um momento em que uma demora fez sentido só depois? Aquele emprego que não deu certo, o relacionamento que terminou, a porta que não se abriu, de repente, tudo se encaixa em um plano maior. É aí que percebemos que Deus nunca errou, nunca falhou e sempre esteve trabalhando para o nosso bem. A verdadeira questão é: estamos dispostos a confiar em Deus, mesmo quando não entendemos o porquê da demora? Nossa visão é limitada, mas a dele é perfeita. Ele vê o desenho completo, e isso deve nos dar a confiança para esperar, sabendo que cada fio está sendo entrelaçado para formar algo belo. E enquanto esperamos, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando não conseguimos enxergar. Lázaro, quando tudo parece perdido. A história de Lázaro é um exemplo profundo de como Deus opera além dos limites humanos. Marta e Maria, suas irmãs, enfrentaram uma dor avassaladora ao perderem seu irmão. Elas sabiam que Jesus podia curá-lo, mas ele demorou a chegar. Quando finalmente apareceu, Lázaro já estava morto e enterrado há 4 dias. Quantas vezes nos sentimos assim, como se Deus tivesse chegado tarde demais? Em João 11:21, Marta expressa essa dor. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, com serenidade divina, revelou que a aparente demora tinha um propósito muito maior. O que Marta e Maria não sabiam era que Deus estava preparando o cenário para um milagre que iria além de suas expectativas. A ressurreição de Lázaro não seria apenas um ato de compaixão, mas uma demonstração do poder de Jesus sobre a morte. Quantas vezes interpretamos os atrasos de Deus como abandono, quando na verdade Ele está trabalhando em algo extraordinário? Assim como com Lázaro, as demoras de Deus em nossa vida podem ser o prelúdio para algo que nunca imaginamos. Jesus declarou algo poderoso nesse momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:25. Essa afirmação nos lembra que Deus não está limitado pelas circunstâncias. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele tem o poder de reverter o irreversível. Pense em situações em que você já desistiu porque parecia ser o fim. Será que Deus não está pronto para transformar essa aparente derrota em um testemunho glorioso? O que torna essa história ainda mais impactante é o amor de Jesus. Antes de realizar o milagre,
Ele chorou. O versículo mais curto da Bíblia, João 11:35, diz: Jesus chorou. Isso nos mostra que ele não é indiferente à nossa dor. Ele sente o que sentimos, e suas ações são motivadas por um amor profundo e pessoal. Você já parou para pensar que, mesmo no silêncio ou na demora, Deus está ao seu lado, sentindo suas dores e preparando algo maior? Quando Jesus ordenou: Lázaro, sai para fora, ele desafiou todas as leis naturais. O homem que estava morto reviveu, e a incredulidade deu lugar à celebração. Esse evento nos ensina que quando Deus decide agir, não há força que possa impedir. Mesmo as circunstâncias mais sombrias estão sujeitas à sua autoridade. O que parecia perdido se tornou um testemunho do poder divino. E na sua vida, que áreas você acredita estarem mortas e sem esperança? Talvez Deus esteja prestes a chamar essas áreas de volta à vida. Essa história também nos desafia a confiar mesmo quando tudo parece contrário. Marta e Maria tiveram que enfrentar o silêncio e a aparente ausência de Deus nos momentos mais críticos. Mas no final, descobriram que Jesus nunca esteve atrasado. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Será que, como elas, você consegue esperar por Deus, mesmo quando tudo ao seu redor grita que é tarde demais? Assim como Marta e Maria, somos convidados a confiar no tempo de Deus. Mesmo quando o desespero toma conta, podemos nos apegar à promessa de que Ele é a ressurreição e a vida. E é nesse ato de fé que experimentamos o poder de Deus de maneiras que transformam não apenas nossas vidas, mas também a de todos ao nosso redor. O tempo corre a nosso favor. Vivemos em um mundo onde o relógio parece ser nosso maior inimigo. Estamos sempre correndo, sempre apressados, tentando alcançar metas, prazos e sonhos. Mas a palavra de Deus nos ensina uma verdade que desafia essa mentalidade. O tempo, quando entregue nas mãos dele, corre a nosso favor. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso inclui o tempo, mesmo quando ele parece estar contra nós. Quando olhamos para a história de José, entendemos essa verdade de maneira profunda. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, ele passou anos em circunstâncias que pareciam injustas e sem sentido. Mas cada etapa, desde a casa de Potifar até a prisão, fazia parte de um plano maior. Deus estava usando o tempo para preparar José para governar o Egito. Será que as situações que você enfrenta hoje não são, na verdade, parte de um preparo divino para algo maior? O tempo de Deus não é apenas uma espera passiva, é um período ativo de construção. Pense no agricultor que planta uma semente. Ele não pode apressar o crescimento, mas sabe que cada dia conta. Ele cuida da terra, rega a planta e confia no processo natural. Da mesma forma, Deus está moldando nossa vida, e cada segundo é um tijolo na construção de seu propósito para nós. O que você pode fazer durante essa espera para colaborar com o que Deus está construindo em sua vida? Muitas vezes, ficamos ansiosos porque vemos o tempo passar e achamos que estamos ficando para trás. Mas Deus, que não está preso ao nosso cronograma, usa cada momento para o nosso bem. Ele trabalha em silêncio, alinhando os detalhes que não conseguimos enxergar. Pense em como José, mesmo enfrentando anos de dificuldades, pôde olhar para trás e dizer em Gênesis 50:20: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Será que você consegue confiar que Deus está fazendo o mesmo em sua história? Outro ponto importante é que Deus não desperdiça nenhum momento. O que parece ser uma perda de tempo pode ser, na verdade, um investimento eterno. Talvez você esteja em uma fase de espera, achando que nada está acontecendo, mas Deus está trabalhando nos bastidores.
Já pensou que cada dia que parece monótono pode estar contribuindo para algo incrível que será revelado no tempo certo? O tempo também nos ensina a descansar. Quando entendemos que Deus está no controle, não precisamos correr contra o relógio. Podemos viver com a certeza de que Ele nunca se atrasa. Essa verdade nos liberta da pressão constante e nos dá a paz que excede todo entendimento, como Filipenses 4:7 descreve. Será que você tem permitido que Deus guie o tempo ou ainda está tentando controlar tudo sozinho? Por fim, o tempo que parece estar contra você pode, na verdade, ser o seu maior aliado. Assim como José precisou esperar anos para ver a realização da promessa, nós também somos chamados a confiar que cada momento está sendo usado por Deus. E quando o tempo certo chegar, não haverá dúvidas de que foi Ele quem fez tudo acontecer. José do Egito, a formação no tempo de Deus. A história de José é um testemunho impressionante de como Deus usa o tempo para formar o caráter daqueles que Ele escolhe para grandes propósitos. José, ainda jovem, recebeu um sonho grandioso, onde via sua futura posição de liderança. Contudo, a realização dessa visão não aconteceu imediatamente. Pelo contrário, ele enfrentou traição, escravidão e prisão. Cada um desses momentos que pareciam injustos e desanimadores fazia parte de um plano maior. Gênesis 41:41 marca o clímax dessa jornada. Disse Faraó a José: "Vê, eu te ponho sobre toda a terra do Egito." Mas antes de alcançar esse trono, José precisou passar pela escola da paciência e do refinamento. Imagine receber uma promessa de Deus e, ao invés de ver sinais de sua concretização, enfrentar rejeição e dor. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e levado para um lugar estranho. Ainda assim, ele escolheu permanecer fiel a Deus. Esse período de adversidade não foi um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado. Deus usou cada circunstância para preparar José para o que estava por vir. Quantas vezes, em nossas próprias vidas, as dificuldades que enfrentamos são, na verdade, o treinamento necessário para o próximo nível. O tempo de espera de José foi repleto de desafios que moldaram sua resiliência e sua fé. Enquanto estava na casa de Potifar, ele demonstrou integridade ao resistir à tentação, mesmo sabendo que isso o levaria à prisão. Na cadeia, em vez de se afundar na autopiedade, ele usou seus dons para interpretar sonhos e ajudar os outros. Cada um desses momentos parecia um desvio do plano original, mas, na verdade, eram passos essenciais no caminho que Deus havia traçado. Você já parou para refletir como Deus pode estar usando situações difíceis para desenvolver algo precioso em você? O mais impressionante na história de José é como Deus transformou aquilo que parecia ser derrota em triunfo. Os anos de sofrimento e anonimato culminaram em um dia de exaltação. Em um único momento, ele saiu da prisão e foi colocado no cargo de governador do Egito. Essa mudança repentina nos ensina que, quando o tempo de Deus chega, Ele age de maneira sobrenatural. Talvez você esteja em um vale agora, mas lembre-se de que Deus pode mudar tudo em um instante, assim como fez com José. Outro aspecto poderoso dessa jornada é a atitude de José ao olhar para trás. Em Gênesis 50:20, ele diz a seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem." Essa declaração mostra como José compreendeu que o tempo de espera não foi em vão. Tudo tinha um propósito maior. Será que você consegue olhar para a sua vida e perceber que até mesmo os momentos difíceis têm um propósito divino? Enquanto estava na prisão, José não podia imaginar que seria governador do Egito. Ele não sabia como ou quando seus sonhos se realizariam, mas escolheu confiar em Deus. Assim também somos nós. Muitas vezes,
Não vemos como as peças do quebra-cabeça se encaixam, mas Deus está orquestrando tudo perfeitamente. E como José, seremos capazes de ver o quadro completo no tempo certo. A formação no tempo de Deus não é fácil, mas é essencial. Cada dia, cada dificuldade, cada silêncio faz parte do processo. José nos mostra que a espera não é um atraso, mas uma preparação. Você está disposto a confiar no processo e permitir que Deus molde seu caráter enquanto espera pelo cumprimento das promessas? A ilusão do controle, tentando apressar Deus. O desejo de controlar as circunstâncias é algo profundamente humano. Todos queremos que nossos planos se realizem rapidamente, da maneira que imaginamos. Mas a história de Abraão, Sara e Agar nos ensina uma lição poderosa sobre as consequências de tentar apressar o plano de Deus. Em Gênesis 16, vemos como Abraão e Sara, impacientes com a promessa divina de um filho, decidiram agir por conta própria. O resultado foi o nascimento de Ismael, e junto dele, uma série de conflitos que ecoaram por gerações. Isso nos faz refletir. Quantas vezes nossas tentativas de ajudar Deus criaram problemas que poderiam ter sido evitados? A impaciência de Sara e Abraão é algo que podemos facilmente entender. Eles receberam uma promessa incrível, mas os anos passaram e nada parecia acontecer. Em momentos de espera, a dúvida pode ser um inimigo poderoso, sussurrando que Deus se esqueceu ou que precisamos tomar o controle. É nessa tensão que surgem decisões impulsivas, baseadas mais no medo do que na fé. Você já se encontrou em situações onde, por medo ou ansiedade, tomou decisões precipitadas? E o que isso trouxe à sua vida? O plano humano de Sara, de usar Agar como um atalho para a promessa, parecia uma solução prática na época, mas trouxe dor e complicações. Isso nos ensina que forçar o tempo de Deus pode gerar consequências que Ele nunca planejou para nós. Gênesis 16:12 descreve a turbulência que resultou dessa escolha. Ele será como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Essa passagem nos alerta que apressar os planos divinos pode nos afastar do propósito maior. Será que você está tentando forçar algo que Deus ainda não liberou? A história de Ismael e Isaque também nos mostra a diferença entre o que é gerado por nossos esforços e o que é fruto do tempo de Deus. Quando finalmente, no tempo perfeito, Sara concebeu Isaque, ficou evidente que a promessa divina não dependia de estratégias humanas. Gênesis 21:2 registra: Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Essa vitória só foi possível porque Deus operou de maneira sobrenatural. Talvez o que você está esperando precise desse mesmo toque sobrenatural. Tentativas de controle muitas vezes vêm de uma falta de confiança. Temos medo de que, se não fizermos algo, Deus não agirá. Mas a verdade é que Ele não precisa da nossa ajuda para cumprir suas promessas. O tempo de espera não é um teste de nossa capacidade, mas de nossa fé. É como uma planta. Você pode regar, cuidar, mas não pode acelerar o crescimento. Quando tentamos arrancar o fruto antes do tempo, ele não estará maduro. Da mesma forma, Deus nos chama a confiar que Ele sabe exatamente quando agir. Em vez de tentar controlar o incontrolável, somos convidados a descansar no plano de Deus. Isso não significa passividade, mas obediência. Pense em como Abraão, depois de seus erros, aprendeu a confiar no tempo de Deus. Ele viu que Isaque nasceu no momento perfeito, quando todas as probabilidades humanas estavam contra ele. Essa é uma prova de que Deus opera em sua soberania e não em nossa lógica. A verdadeira questão é: estamos dispostos a soltar o controle e permitir que Deus lidere? A história de Abraão nos desafia a confiar, mesmo quando não entendemos os atrasos. Afinal, o que Ele tem para nós é sempre maior do que o que podemos planejar.
e no tempo certo, ele mostrará que sua promessa nunca falha. Davi e o trono. A coroação no tempo certo. A jornada de Davi rumo ao trono é uma das histórias mais fascinantes sobre como Deus usa o tempo para moldar o caráter. Ainda jovem, ele foi ungido pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel. Imagine a emoção de receber uma promessa tão grandiosa. Mas ao invés de assumir imediatamente o trono, Davi enfrentou um longo período de espera repleto de desafios. Ele foi perseguido por Saul, viveu em cavernas e passou anos longe do palácio. Cada momento parecia um atraso, mas na verdade era parte do plano de Deus para prepará-lo para a liderança. Esse tempo de espera foi essencial para moldar Davi. Longe do luxo e do poder, ele aprendeu a confiar completamente em Deus. Durante suas fugas e esconderijos, Davi escreveu salmos que expressam sua dependência do Senhor, como o Salmo 27:14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Esses momentos de dificuldade não eram sinais de rejeição, mas de formação. Deus não estava apenas preparando o trono para Davi. Ele estava preparando Davi para o trono. Um dos episódios mais marcantes dessa espera aconteceu em 1 Samuel 24:6. Davi teve a oportunidade de matar Saul, que o perseguia incessantemente. Esse ato poderia ter acelerado sua coroação, mas Davi recusou. Ele disse: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor." Essa atitude revela um coração moldado pela paciência e pela confiança em Deus. Ele sabia que a promessa viria no tempo certo, sem que precisasse agir por conta própria. Quantas vezes em nossas vidas somos tentados a tomar atalhos, mas Davi nos ensina que esperar no Senhor é sempre a melhor escolha. A unção de Davi como rei era uma promessa divina, mas ela precisava ser cumprida no tempo de Deus. Se ele tivesse assumido o trono antes de estar pronto, sua liderança teria sido frágil. Assim como um vaso de barro que precisa ser moldado e fortalecido, Davi passou pelo fogo das adversidades para se tornar um rei sábio e compassivo. Você já se perguntou se as dificuldades que enfrenta hoje podem estar preparando você para algo maior? Quando finalmente chegou o momento de Davi subir ao trono, ele estava pronto. Ele não era apenas um líder forte, mas também um homem segundo o coração de Deus. Essa maturidade foi resultado direto do tempo de espera. Deus sabia o que estava fazendo ao permitir que Davi enfrentasse desafios antes de governar. E o mesmo acontece conosco. O que parece ser um atraso pode, na verdade, ser o período em que Deus está nos equipando para o que virá. Essa história nos desafia a refletir. Estamos prontos para esperar pelo tempo de Deus, mesmo quando parece demorado? A espera de Davi nos ensina que não se trata apenas do destino, mas do processo. Ele foi transformado enquanto esperava. E nós também somos moldados nos períodos de silêncio e incerteza. A pergunta é: estamos confiando em Deus durante o processo ou tentando acelerar o plano dele? Assim como Davi, somos chamados a ter paciência e fé. O tempo de Deus é perfeito, e quando a promessa finalmente se cumpre, ela vem com uma realização que vai além do que poderíamos imaginar. E enquanto esperamos, podemos aprender com a jornada de Davi que Deus nunca se atrasa, mas também nunca apressa o processo. A fé que transforma a espera em expectativa. Esperar não é algo natural para o ser humano. Muitas vezes associamos a espera com passividade ou frustração. No entanto, na perspectiva divina, a espera é um terreno fértil para o crescimento da fé. Isaías 40:31 nos ensina: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa passagem nos mostra que a verdadeira espera em Deus não é um tempo perdido.
mas uma oportunidade de renovação e fortalecimento espiritual. Pense na espera como a construção de uma casa. Antes que as paredes se ergam, é necessário lançar os alicerces, cavar profundamente e preparar o terreno. Assim também é na vida espiritual. Enquanto esperamos, Deus está construindo algo em nós, algo que sustentará o que virá. Você já considerou que o período de espera pode estar fortalecendo sua fé para lidar com as bênçãos e desafios que estão por vir? A espera com fé é como o trabalho de Noé enquanto construía a arca. Ele não tinha todas as respostas, mas confiava no que Deus havia ordenado. Mesmo sem sinais visíveis de chuva, ele agiu em obediência. Isso nos ensina que esperar em Deus não significa ficar parado. É continuar avançando, servindo e confiando, mesmo sem enxergar o final do caminho. Será que em sua vida você tem esperado de maneira ativa, como Noé, ou tem permitido que a ansiedade o paralise? Outro aspecto importante da espera com fé é a postura de expectativa. Não é uma espera ansiosa, mas confiante. Imagine uma criança aguardando pelo aniversário. Ela sabe que o dia chegará, e isso a enche de alegria. Da mesma forma, somos convidados a esperar pelo agir de Deus com um coração cheio de esperança. Não sabemos exatamente como ou quando Ele agirá, mas sabemos que Ele é fiel. Isso transforma nossa espera em um tempo de crescimento e não de desespero. A fé que transforma a espera em expectativa nos ensina a viver cada dia como uma preparação para o cumprimento das promessas de Deus. Pense em como um atleta treina incansavelmente, mesmo antes de uma competição. Ele não sabe exatamente o que enfrentará, mas confia que sua preparação o deixará pronto. Na vida espiritual, cada dia de espera é um treino para o que está por vir. Que passos você pode dar hoje para se preparar enquanto espera pelo tempo de Deus? Esperar com fé também nos ajuda a enxergar as pequenas bênçãos no meio do caminho. Quando focamos apenas no resultado final, perdemos a oportunidade de ver o que Deus já está fazendo em nossas vidas. É como caminhar por um campo florido e não perceber as flores, porque estamos olhando apenas para o horizonte. Talvez o que você precisa hoje não seja apenas esperar pelo milagre, mas abrir os olhos para os pequenos sinais de cuidado e provisão divina que já estão ao seu redor. Finalmente, a espera nos ensina a descansar. Não é fácil, mas é necessário. Saber que Deus está no controle muda completamente nossa perspectiva. Ele não é apenas o Deus das promessas, Ele é também o Deus do processo. Cada momento de espera é um convite para confiar nele e crescer na certeza de que, no tempo certo, o que Ele preparou será muito maior do que imaginamos. Será que você está disposto a transformar sua espera em um ato de fé e expectativa? Perseverança na espera, como não desanimar. A espera prolongada pode ser exaustiva. Dias se tornam semanas, semanas se transformam em meses e às vezes anos passam sem que a resposta chegue. Nesse processo, o desânimo muitas vezes nos encontra, nos fazendo questionar até mesmo a promessa de Deus. Mas Gálatas 6:9 nos exorta: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Essa passagem nos encoraja a continuar firmes, lembrando que a colheita é certa para aqueles que perseveram. Perseverar durante a espera significa continuar caminhando, mesmo quando o cenário parece estagnado. Pense na vida de Moisés. Ele passou 40 anos no deserto antes de ser chamado para liderar o povo de Israel. Durante esse tempo, ele poderia ter se rendido ao desânimo, mas Deus usou cada dia naquele deserto para moldá-lo. Assim também é conosco. Talvez a espera que enfrentamos hoje seja o terreno onde Deus está preparando algo muito maior. Será que você consegue enxergar além da aparente demora?
A perseverança na espera exige que resistamos à tentação de buscar atalhos. Assim como Sara e Abraão tentaram ajudar Deus e acabaram criando complicações, nós também somos tentados a tomar decisões precipitadas. Mas esperar no Senhor é confiar que Ele sabe o tempo exato para agir. Um agricultor não tenta apressar o crescimento da semente. Ele cuida do solo, rega a planta e confia no processo natural. O mesmo princípio se aplica à vida espiritual. Precisamos confiar no tempo de Deus enquanto permanecemos firmes. Outra lição importante é que perseverar não é sobre força própria, mas sobre depender de Deus. Jó é um exemplo claro disso. Ele perdeu tudo, mas declarou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó 13:15. Sua fé não estava baseada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Quando enfrentamos momentos de espera e adversidade, podemos aprender com Jó a nos apoiar na certeza de que Deus é fiel e está no controle, mesmo quando não entendemos. A perseverança também nos ensina a valorizar o que está sendo construído no processo. Assim como um maratonista avança um passo de cada vez, mesmo sem ver a linha de chegada, somos chamados a continuar. Cada dia de espera é um passo em direção ao propósito de Deus. O que você pode fazer hoje para fortalecer sua fé e sua confiança durante essa jornada? Nos momentos de desânimo, a palavra de Deus se torna nosso maior sustento. Meditar em promessas como Isaías 40:31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Nos ajuda a lembrar que a espera não é em vão. Essas verdades nos renovam e nos dão a coragem necessária para continuar. Será que você tem alimentado sua alma com as promessas de Deus? Ou tem deixado o desânimo dominar seus pensamentos? Finalmente, perseverar na espera é lembrar que Deus nunca se atrasa. Sua resposta virá no tempo perfeito, e quando ela chegar, será muito melhor do que qualquer coisa que poderíamos ter planejado. Até lá, somos chamados a confiar e a não desanimar, sabendo que cada dia nos aproxima mais do cumprimento de suas promessas. Quando Deus diz não, a resposta é inesperada. Ouvir não de Deus pode ser uma das experiências mais desafiadoras na vida de um cristão. Muitas vezes, esperamos uma resposta afirmativa às nossas orações, especialmente quando acreditamos que nossos pedidos estão alinhados com a vontade divina. Mas, em sua sabedoria, Deus às vezes diz não. O apóstolo Paulo enfrentou essa realidade quando clamou 3 vezes para que o espinho na carne fosse removido, e a resposta foi clara: minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Esse não era uma rejeição, mas uma oportunidade para Paulo experimentar a suficiência da graça de Deus. É natural nos sentirmos frustrados ou até desapontados quando não recebemos o que pedimos. No entanto, precisamos entender que o não de Deus é sempre um ato de amor. Ele vê o que não conseguimos enxergar e sabe o que é melhor para nós. Pense em um pai que nega a uma criança algo que ela deseja, não por falta de amor, mas justamente por amá-la demais para permitir que ela se machuque. Você já considerou que o não de Deus pode estar protegendo você de algo que não é parte do plano perfeito dele? A história de Davi também nos ensina sobre a aceitação do não divino. Ele desejava construir um templo para Deus, um desejo aparentemente justo e nobre. Mas em 1 Crônicas 22, 7-10, Deus deixa claro que não seria Davi, mas seu filho Salomão quem realizaria essa obra. Davi poderia ter se revoltado, mas escolheu aceitar a vontade de Deus com humildade. Ele preparou tudo o que podia para que Salomão cumprisse o plano divino. Isso nos ensina que, mesmo diante de um não, ainda podemos colaborar com os propósitos de Deus. O não de Deus também pode ser um redirecionamento. Às vezes, ele fecha uma porta para abrir outra que é muito maior e melhor.
pense em situações da sua vida em que algo que parecia uma rejeição acabou se transformando em uma bênção inesperada. Talvez uma oportunidade perdida ou um relacionamento encerrado tenha sido o começo de algo muito maior do que você poderia imaginar. Será que você consegue confiar que Deus está guiando você, mesmo quando o caminho não faz sentido? Aceitar um não de Deus exige maturidade espiritual. É preciso crer que Ele é soberano e que suas decisões são sempre para o nosso bem. Como Romanos 8:28 nos lembra, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa promessa nos dá a segurança de que, mesmo quando não entendemos, podemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor. Além disso, o não de Deus nos ajuda a desenvolver a humildade. Ele nos lembra de que não estamos no controle e que nossa perspectiva é limitada. Em vez de insistirmos em nossos próprios planos, somos chamados a nos render à vontade divina, confiando que ela é boa, perfeita e agradável. Romanos 12:2. Essa entrega nos permite viver com mais leveza, sabendo que não precisamos carregar o peso de tentar entender tudo. Por fim, o não de Deus não é o fim da história. Ele sempre tem algo maior em mente, algo que muitas vezes só compreendemos com o passar do tempo. Como Davi, podemos transformar nossa decepção em colaboração com os planos de Deus. E como Paulo, podemos descobrir que a graça de Deus é suficiente, mesmo quando nossas expectativas não são atendidas. Esperar em meio à adversidade. A história de Jó. Esperar é difícil, mas esperar enquanto enfrentamos adversidades é uma das provas mais duras de fé. Já um homem justo e íntegro conhecia profundamente esse desafio. Em questão de dias, ele perdeu seus filhos, suas posses, sua saúde e até o apoio de sua esposa e amigos. Apesar disso, em meio ao sofrimento extremo, Jó declarou com coragem: "Ainda que ele me mate, nele esperarei." Jó 13:15. Essa confiança inabalável em Deus nos ensina que, mesmo quando tudo parece perdido, podemos manter nossa esperança no Senhor. O sofrimento de Jó parecia sem propósito, mas Deus estava trabalhando em algo muito maior. Enquanto Jó enfrentava acusações e questionamentos de seus amigos, ele permaneceu fiel, mesmo sem entender o porquê de suas provações. Essa atitude nos desafia a refletir. Em meio às nossas dores, estamos buscando explicações ou escolhendo confiar que Deus está no controle? Jó não tinha todas as respostas, mas sabia que sua vida estava nas mãos do Criador. A espera de Jó foi marcada por questionamentos, mas também por crescimento. No final de sua jornada, ele teve uma revelação profunda sobre Deus. Em Jó 42:5 ele declara: "Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram." Isso mostra que, mesmo em meio ao sofrimento, Jó não apenas sobreviveu, mas saiu mais fortalecido e com uma fé renovada. Será que suas adversidades hoje não estão preparando você para um encontro mais profundo com Deus? Esperar em meio à adversidade também nos ensina sobre perseverança. A dor, muitas vezes, tenta nos convencer de que Deus se esqueceu de nós, mas a história de Jó prova o contrário. Deus estava presente o tempo todo, observando, guiando e preparando o momento de restaurar tudo o que Jó havia perdido. Jó 42:10 nos conta que Deus não apenas restaurou, mas devolveu em dobro tudo o que ele tinha. Essa promessa nos dá esperança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está trabalhando para nossa redenção. O sofrimento de Jó nos ensina que Deus não desperdiça nossas dores. Cada lágrima, cada clamor silencioso é visto por Ele. Salmo 56:8 diz que Deus recolhe nossas lágrimas em seu odre, mostrando que Ele valoriza até mesmo os momentos que consideramos insignificantes.
Jó é um lembrete poderoso de que nossas adversidades não são o fim, mas um meio pelo qual Deus revela sua glória e propósito em nossas vidas. A história de Jó também nos desafia a sermos fiéis enquanto esperamos. Ele não apenas esperou, mas continuou a honrar a Deus em meio à tempestade. Isso nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas de quem Deus é. Jó nos mostra que, mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor é bom e que suas promessas nunca falham. Por fim, a espera de Jó nos aponta para uma verdade fundamental. Deus está presente em cada momento, mesmo nos mais difíceis. Sua história nos encoraja a confiar que no tempo certo Deus trará a restauração e a alegria. E enquanto esperamos, podemos ter a certeza de que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando tudo parece dizer o contrário. A segunda vinda de Cristo, o maior exemplo do tempo perfeito de Deus. A espera pela segunda vinda de Cristo é um dos maiores testemunhos de que o tempo de Deus é perfeito. Durante mais de 2000 anos, cristãos ao redor do mundo têm aguardado o cumprimento dessa promessa e, para muitos, essa espera parece longa demais. Contudo, 2 Pedro 3, 8-9 nos lembra: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse versículo nos dá um vislumbre da razão divina por trás da demora: o amor e a paciência de Deus. Deus não mede o tempo como nós. Enquanto vivemos confinados pelo relógio e pelo calendário, Ele vê a história como um todo, enxergando o início e o fim com clareza absoluta. Em Mateus 24, 36, Jesus afirmou: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Essa declaração nos ensina que o momento da volta de Cristo está sob o controle perfeito de Deus. Não é nossa função tentar prever o dia, mas viver preparados, com fé e expectativa. A espera pela volta de Cristo não deve ser passiva. A parábola das virgens prudentes em Mateus 25 nos desafia a manter nossas lâmpadas acesas enquanto aguardamos. Isso significa viver com propósito, buscando uma vida que reflita o caráter de Cristo e ajudando outros a conhecerem a verdade. Será que temos mantido nossas lâmpadas cheias de óleo? Ou estamos deixando que o desânimo e a distração nos afastem dessa preparação? Essa espera também é um convite para vivermos com propósito. Cada dia que Deus nos dá é uma oportunidade de sermos luz no mundo, compartilhando o Evangelho e testemunhando seu amor. Ao invés de focarmos apenas no quando da segunda vinda, somos chamados a nos perguntar como estamos vivendo enquanto aguardamos. O que temos feito para refletir a glória de Deus e preparar outros para esse grande dia? A paciência de Deus, que prolonga a espera, é um ato de misericórdia. Ele deseja que o maior número possível de pessoas chegue ao arrependimento e à salvação. Talvez, enquanto você espera, Deus esteja trabalhando em sua vida para que você seja um instrumento de transformação para outras pessoas. Essa perspectiva muda completamente a forma como enxergamos o tempo. Será que você está disposto a usar esse período para crescer e impactar vidas ao seu redor? A certeza da segunda vinda de Cristo também nos traz esperança. Sabemos que, no tempo perfeito de Deus, todas as promessas se cumprirão. Romanos 8:25 nos encoraja: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Essa paciência é alimentada pela fé de que Deus nunca falha e que sua promessa de restaurar todas as coisas será cumprida de forma gloriosa. Por fim, a espera pela volta de Cristo nos ensina a confiar plenamente em Deus. Cada dia
É uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele, de viver com propósito e de espalhar sua mensagem. Quando olhamos para a espera através dessa lente, ela deixa de ser um fardo e se torna uma preparação cheia de esperança. E você está vivendo cada dia como se fosse o último antes do cumprimento da maior promessa de Deus? Vivendo a espera com propósito. A espera, quando vivida com propósito, deixa de ser apenas um período de incerteza e se transforma em um tempo de crescimento e preparação. A parábola das virgens prudentes, narrada em Mateus 25, nos oferece um ensinamento crucial sobre como devemos esperar. 10 virgens aguardavam a chegada do noivo, mas apenas 5 estavam prontas, com suas lâmpadas abastecidas de óleo. As outras, pegas de surpresa, perceberam tarde demais que não haviam se preparado. Essa história nos desafia a perguntar: estamos vivendo como as virgens prudentes ou deixando que a distração nos afaste do preparo? Viver à espera com propósito significa manter as lâmpadas da fé acesas, mesmo quando o caminho parece longo e silencioso. Isso exige vigilância, oração e uma conexão constante com Deus. Pense em como você pode alimentar sua fé diariamente. Ler as Escrituras, meditar em promessas divinas e investir em momentos de comunhão são formas práticas de manter o óleo em sua lâmpada. O que você tem feito hoje para fortalecer sua espiritualidade enquanto espera pelo agir de Deus? Esse período de espera também é um tempo de ação. A espera em Deus não é passiva, mas ativa. Significa usar nossos dons, talentos e recursos para servir ao próximo e glorificar o nome do Senhor. Como você pode impactar sua comunidade ou ajudar alguém ao seu redor? Mesmo nos períodos de silêncio, Deus nos chama a sermos luz no mundo, refletindo seu amor através de nossas ações. Além disso, a espera nos ensina a viver com um senso de propósito eterno. Enquanto muitos investem apenas em conquistas temporais, somos chamados a olhar para o que tem valor eterno. Imagine como sua vida seria diferente se cada decisão fosse tomada com base na perspectiva da eternidade. Será que você está investindo seu tempo, energia e recursos em algo que reflete os planos de Deus para a sua vida e para os outros? Outra lição poderosa é que viver à espera com propósito nos ajuda a lidar com as frustrações. Quando entendemos que Deus está trabalhando, mesmo quando não vemos resultados imediatos, somos fortalecidos. Romanos 12:12 nos exorta: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Essa atitude transforma a espera em um tempo de crescimento espiritual, em vez de um fardo de ansiedade. Também é importante lembrar que o propósito na espera inclui compartilhar sua jornada com outros. Muitas vezes, as experiências que vivemos durante a espera podem ser fontes de encorajamento para aqueles que estão enfrentando desafios semelhantes. Pense em como seu testemunho pode inspirar alguém a continuar confiando em Deus. Você já compartilhou como Ele tem trabalhado em sua vida, mesmo em meio às incertezas? Viver à espera com propósito significa confiar que Deus tem um plano maior. Mesmo quando não entendemos os detalhes, podemos descansar na certeza de que Ele está no controle. Esse tempo não é um desperdício, mas uma oportunidade de crescer, servir e refletir a glória de Deus. E enquanto esperamos, somos moldados para viver de maneira que impacte não apenas nosso presente, mas também a eternidade. Confiar no tempo de Deus é um exercício diário de fé e entrega. Vivemos em um mundo que valoriza o imediatismo, onde tudo parece precisar acontecer agora. Mas Deus nos convida a um caminho diferente, um caminho de confiança plena em sua sabedoria. Ele não está atrasado, nem adiantado. Seu tempo é sempre perfeito. E ao longo de todas as histórias que exploramos, desde Abraão até Jó, vimos que esperar em Deus nunca é em vão.
Cada momento de espera é um convite para crescer, para confiar mais profundamente e para enxergar além do que os olhos humanos podem alcançar. É uma oportunidade de permitir que Deus nos molde, nos prepare e nos aproxime do centro de sua vontade. A grande pergunta que permanece é: como você está vivendo sua espera hoje? Está tentando apressar o plano divino ou descansando na certeza de que Ele sabe o que é melhor para você? A espera, por mais difícil que seja, nos ensina lições valiosas. Ela nos lembra que não estamos no controle e que muitas vezes o que parece demora é, na verdade, o momento certo sendo preparado. Assim como um agricultor não colhe no mesmo dia em que planta, também precisamos confiar que o fruto virá na estação adequada. E quando ele vier, será maior e melhor do que poderíamos imaginar. Deus nunca falha em cumprir suas promessas. Ele nos chama a perseverar, a manter nossas lâmpadas acesas e a viver com propósito enquanto aguardamos. E quando olhamos para trás, percebemos que cada momento de espera foi usado por Ele para nos moldar e preparar para algo grandioso. Então, que tal começar agora? Ore com sinceridade, entregue suas preocupações nas mãos de Deus e confie que Ele está trabalhando por você. Reflita: qual passo você pode dar hoje para viver sua espera com propósito? Talvez seja fortalecer sua fé, servir ao próximo ou simplesmente descansar na certeza de que Ele não falha. E não se esqueça, Deus nunca está atrasado. Ele sempre age no momento perfeito. A pergunta que fica é: você está pronto para confiar e viver o processo com alegria e expectativa? Se essa mensagem tocou você, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essas verdades. Vamos espalhar esperança e ajudar outros a encontrarem paz no tempo de Deus. Por fim, inscreva-se no canal, ative as notificações e continue aprendendo mais sobre a palavra de Deus. Aqui, cada ensinamento é feito para transformar sua vida e fortalecer sua fé. Não perca a oportunidade de crescer ainda mais em sua jornada com Cristo. Obrigado por assistir. Abraços e fique com Deus.